Olá, eu sou o professor Wellington Galindo e na aula de hoje iremos falar um pouco sobre multiculturalismo e diversidade cultural. Para que possamos iniciar da melhor forma e compreendimento possível, precisamos entender as matrizes étnicas da nossa nação, da nossa pátria, onde iniciou esse ajuntamento de culturas, né? Onde foi o start da miscigenação, que foram com os próprios nativos indígenas, também com os europeus e também os negros que foram trazidos pelos europeus, né, como escravos, e tornando assim a primeira miscigenação dos povos e culturas brasileiras, tornando de primeiro momento a mistura do indígena com o negro, o cafuso, por exemplo. Com essa também mistura entre o indígena e o europeu, o caboclo, e também uma outra mistura que é o europeu e o negro, tornando o mulato, e daí por diante, por meados do século XVII ao XIX, começaram a vir outras culturas de outras regiões, de outros continentes, né? E trazendo assim também os seus costumes, as suas crenças, as suas formas de enxergar toda uma civilização, uma sociedade. Com toda essa mistura de povos e culturas diversas, veio o ecletismo, né? Também já ouviu alguém dizer, eu sou eclético, curto rock, axé, sertanejo e diversos, não tem um segmento, uma ideologia a se seguir tão somente, né? O ecletismo, que seria a diversidade no campo das artes. Isso seria o ecletismo, né? Que também foi trazido por outros conhecimentos, outras culturas, assim como também o sincretismo, que já partimos para o lado da crença, né? O sincretismo de diversidades, de modo de transcender, modo de acessar o seu divino, o seu religare, a sua religião, a sua forma de crer. Então, tudo isso se formou o nosso multiculturalismo. Entendendo então isso, podemos falar agora sobre diversidade cultural. Em 2002, a ONU, com a aprovação da Unesco, instituiu o dia 21 de maio como o Dia Mundial da Diversidade Cultural. Precisamos compreender então com isso o conceito de cultura observado pela Unesco, que diz o seguinte: a cultura deve ser considerada como conjunto de traços distintivos, espirituais e materiais, intelectuais e afetivos, que caracterizam uma sociedade ou um grupo social e que abrange, além das artes e das letras, os modos de vida, as formas de viver em comunidade, os sistemas de valores, as tradições e as crenças. Essas são as diversidades, a pluralidade, variedade e diferenciação. Isso torna as características de uma diversidade cultural. Entretanto, para que a gente possa concluir a nossa aula de hoje, podendo separar e entendendo o multiculturalismo, é tudo aquilo que tem em mim. Por exemplo, o que tem em um indivíduo, uma pessoa que tem uma religião europeia, por exemplo, o catolicismo, é uma religião europeia, tem a sua vestimenta, né, a sua característica física de vestimenta com padrões norte-americanos, ouve música de influências africanas, consome filmes e séries coreanas e por aí vai. Então, isso é o multiculturalismo. É o que tem somente em um indivíduo, que tudo foi formado nele. Agora, a diversidade cultural é o que tem fora disso. Por um exemplo, se eu sou esse indivíduo da fé europeia, a minha crença é o catolicismo, então, obviamente, eu tenho que lidar com a diversidade religiosa,
como, por exemplo, das religiões africanas, das crenças indígenas e de outros aspectos também. E como também as formas de se vestir, então os seus padrões de características físicas pode ser diferente de uma outra pessoa, do seu mesmo bairro, do seu mesmo lugar de convívio social. O estilo de música, por exemplo, você pode ouvir uma música de um certo estilo, de um certo padrão, e ter uma diversidade nessa cultura musical por outros padrões, por outras formas musicais também. Isso é o que dará a diferença entre o multiculturalismo, que é o que tem em mim, com a diversidade cultural, que é o que eu tenho de encarar com aquilo que eu formei em mim, como cultura, como o meu multiculturalismo, e o que é diverso disso, o que é diferente do que eu entendo. Com esse entendimento, nós finalizamos a aula de hoje e agradeço a sua atenção e tchau, até a próxima.